internacionais. O documentário foi produzido pela Santa Luzia Filmes e tem distribuição da Livres Filmes. E o Bernardo Attal, diretor, está aqui com a gente. Olá, Bernardo, é um prazer te receber. Tudo bem por aí? Eu, por enquanto, estou sem o áudio, mas acho que chega logo. Ele sempre demora um pouquinho para chegar mesmo. Queria saber sobre essa história do Giovanni. Em que momento que você decidiu usá-la como fio condutor para fazer essa crítica à polícia militar aqui no país? Como você teve acesso a essa história do Giovanni? Conta para gente. Peraí, Bernardo, eu estou sem o seu áudio mesmo. Vê se você está com o microfone desligado, por favor. Não. Então, acho que a gente vai ter que reconectar. Então, espera um minutinho, pessoal. A gente vai reconectar com o Bernardo para conseguir ter o áudio. Eu vou ler alguns comentários enquanto isso, tá bom? Eu vi que vocês mandaram muitos comentários enquanto eu conversava agora com o Leandro. Olha, o Bruno Daniel Moraes falou assim como o STF, a Anvisa é uma instituição se curvando ao atual governo, visando a politicagem antes da vida. O Lafayette Ribeiro falou assim, o Bolsonaro é o bobo da corte. Enquanto ele distrai o povo, os seus ministros passam a boiada nas mais diversas áreas, especialmente na econômica, com a anuência da elite brasileira. Pois é, Lafayette. Lafayette, que está sempre aqui com a gente, comentando, um beijo para você. O Newton Ribeiro, de Salvador, falou assim, eu tenho que rir junto com o Leandro. O Bolsonaro é realmente uma alma cebosa psicodélica. O Leandro faz a gente rir, apesar de tudo, né? Gosto muito das participações sempre do Leandro. Kadish Angel falou, Leandro sempre cirúrgico em suas análises e irrepreensível, excelente. O Wilser Lima disse, boa tarde a todos e todas. Ele está assistindo pela TV Quirimurê, de Salvador, Bahia. Seria engraçado se não fosse tão trágica essa fala do presidente. É impressionante que a cada dia nos surpreendemos com a total falta de empatia e limites. É isso mesmo, Wilser. Maurício de São Paulo falou, com a possível guerra aos Estados Unidos, que foi cogitada pelo presidente, botou várias aspas, é bom prepararmos nossos estilingues. Um abraço, pessoal. Um abraço, Maurício. Margarida Mincherian falou, mais de 50 pedidos de impeachment e Rodrigo Maia nada. Alina Luz chamou jornalistas que estavam lá de urubus. Que classe, sem dignidade é essa tal grande mídia que aceita isso sem a menor reação? Se merecem. Vergonha alheia. Sobre os urubus, eu não vi ninguém comentando nada, de fato. O Paulo Eduardo Andrade falou, Bolsonaro está cada dia mais demente. Olha, eu acho que eu ouvi o Bernardi. Acho que agora sim. Você está me ouvindo, Bernardi? Tu escuta você? Oi. Agora eu te ouço também. Que bom. Conseguimos consertar o áudio. Vou repetir minha pergunta, então. Às vezes chegou alguém que não ouviu. É o seguinte. Como que você decidiu usar essa história do Giovanni como fio condutor dessa sua narrativa, que faz uma crítica sobre a atuação da Polícia Militar aqui no Brasil? E como você teve contato com essa história? Conta pra gente. Bem, o que aconteceu é que o jornal O Correio começou a dar uma cobertura importante sobre o caso. E a mesma semana que aconteceu o caso de Giovanni, aconteceu o caso do Michael Brown nos Estados Unidos. E lá o caso teve muita repercussão. Obama se pronunciou, muitos artistas participaram do inteiro. E foi a fundação do movimento Black Lives Matter. E aqui no Brasil, fora da cobertura do jornal, eu vi pouca repercussão. Não teve manifestação na rua. Eu fui no velório, no enterro do Giovanni, e lá só encontrei familiares e amigos, 2 ou 3 repórteres. Então eu vi uma reação completamente diferente entre as duas sociedades. E de lá nasceu o interesse para fazer o filme. Comecei a me interessar na história do pai. E eu vi que se tratava de um pai que estava desafiando as autoridades. Feito Antigona, que estava querendo enterrar o irmão dela, mesmo arriscando a morte. Então, teve um pai lá que é um homem simples da periferia de Salvador, que procurou o corpo do filho, procurou identificar os responsáveis pela morte do filho e procurou entender, desvendar o caso completamente.
com apoio do jornal, a partir de 2 ou 3 semanas que ele já estava investigando sozinho. Então, me interessou muito entender as raízes da violência policial no Brasil. O Brasil é o país com a maior taxa de letalidade policial do mundo. E a gente procurou entender as raízes desse drama. E parece que a sociedade está completamente passiva diante disso. A classe média não quer tocar no assunto, é muito difícil debater do assunto. E então a gente resolveu encarar esse tema através do caso de Giovanni e ampliando o caso de Giovanni nos Estados Unidos, falando com especialistas em segurança pública, historiadores, etc. O documentário faz esse questionamento em relação à passividade do povo brasileiro? Faz mesmo. O que a gente tentou fazer é não só responsabilizar os 7 policiais que levaram o Giovanni, mas também apontar o fato que a justiça no Brasil é muito lenta. O pai do Michael Brown nos Estados Unidos recebeu uma indenização menos de 1 ano depois do assassino do filho. Aqui, o pai de Giovanni, o João Di, nem se fala de indenização, nem se fala de nada. O caso ocorre na justiça já há 6 anos. Talvez vai entrar o ano que vem em frente ao júri popular, mas nem tenho certeza. O Estado não deu nenhum conforto para a família, não se desculpou, não procurou mostrar alguma compaixão, sabe? Não se desculpou absolutamente nada. E a sociedade manifestou alguma indignação no começo e depois a maioria das pessoas estão achando que a violência policial é um mal necessário para combater o crime. O que não é, porque não tem relação entre a taxa da violência policial e a redução do crime. Isso já foi comprovado. Tem estados que têm pouca crime de forma geral e pouca violência policial. Então não tem relação entre as duas práticas, mas a grande maioria dos brasileiros estão achando que uma particularidade do Brasil é que temos que aguentar essa fatalidade, que não podemos criar dificuldade para a polícia. Apesar do fato que se você tem uma polícia em que você não pode se confiar, o crime vai aumentar. Isso é comprovado. A população tem que ter confiança na polícia, tem que ter uma boa relação com a polícia. E muitas polícias fazem o trabalho deles muito bem. Hein? O que está acontecendo é que uma pequena fração da polícia está sujando o corpo de uma forma geral, o corpo da polícia. E a coisa está piorando porque temos um presidente que está procurando dar cada vez mais carta branca para a polícia. Então, em vez de resolver o problema, ele está piorando o problema em si. Quem assiste ao documentário termina com essa angústia que você passou agora nas suas palavras, é um pouco desse sentimento que, inclusive, o documentário busca nas pessoas? Sim, bom, tem que ser justo também, não? Que a violência policial começou a crescer de uma forma dramática mais ou menos 10 anos atrás. 10 anos atrás tinha 2 mil pessoas, 2 mil homicídios por conta de encontro com a polícia. Hoje estamos chegando a 7 mil no ano. E então começou 10 anos atrás, acelerou a partir de 2014 e 2015 e agora deu de novo uma aceleração por conta da postura do novo presidente, mas não um fenômeno recente, é um fenômeno que tem suas raízes também na escravidão, na República também, que criou uma força policial extremamente violenta para compensar com a abolição da escravidão. Então é um problema bem antigo, mas ele piorou bastante nos anos recentes e agora com certeza vai piorar. Todo mundo achava que por conta da pandemia, o fato que muitas pessoas estão ficando em casa, os números de homicídios ia diminuir e pelo contrário eles continuam aumentando e no país todo, na verdade, que seja o país com governo de esquerda, de direita, são pouquíssimos os estados que estão conseguindo lutar com essa praga.
O filme estreou agora no dia 5 de novembro, está em cartaz em vários cinemas do país. Eu vou deixar o Facebook do filme, porque lá, inclusive, tem os locais onde tem exibição, acho que é mais fácil para quem quiser procurar. É o facebook.com/movie sem descanso. A expectativa, a perspectiva de colocar em plataformas digitais também, Bernardo, ou por enquanto não? Sim, sim. A gente fez questão de lançar um filme na sala de cinema, porque a sala de cinema é o lugar do debate e da resistência. Mesmo se tiver pouco público, não importa. Temos que valorizar a sala de cinema. Então, vamos ficar em cartaz em várias cidades. Estamos em 10 cidades agora, provavelmente 3 semanas, um mês. O mês seguinte, a gente vai começar a entrar nas plataformas. Depois, o Canal Brasil vai passar o filme na televisão. E vamos fazer o que se chama de um lançamento de impacto, um lançamento de impacto e levar o filme para as populações que não vão nas salas de cinema, porque não tem sala de cinema, mas que são muito vulneráveis com a questão da violência policial. Então, vamos fazer projeções nas periferias, nas ONGs, nas escolas, e por que não também nos quartéis, porque a gente quer conversar com a polícia. Tem um movimento antifascista na polícia que está ciente da gravidade do problema e a gente quer fazer um debate equilibrado e aberto sobre o assunto e vamos trabalhar também com o AB para imaginar soluções para as famílias dos desaparecidos. Porque o pai de Giovanni teve a sorte de ter o apoio do jornal, ele achou uma vídeo que identificou os responsáveis pela morte do filho. Então, ele resolveu o caso, mas a maioria dos casos não são resolvidos. As Mães de Maio, que é um movimento bem conhecido em São Paulo, muitos filhos que morreram lá nesse acontecimento de São Paulo, nenhum responsável foi identificado e muitos corpos não foram achados. Então, tem também essa praga dos desaparecidos forçados, que faz que você não pode entrar na justiça porque não achou o corpo, mas que faz parte da tragédia da violência policial. Então, a gente vai procurar desenvolver algumas ferramentas, discutir soluções com as populações que são vítimas da violência policial. Então, vamos passar por vários lançamentos assim, várias janelas. Essa ação de exibir para quem não tem outras condições de assistir é muito bacana, principalmente essa ação nos quartéis. Isso acho que vai ser muito interessante. Fica um convite, inclusive, para depois que vocês realizarem essas ações, voltarem aqui para contar para a gente como é que foi. Eu fico curiosa de saber a reação das pessoas em relação a essa história e a essa crítica à polícia militar. Bernardo, muito obrigada pela participação, sucesso com o filme, parabéns por essa crítica tão necessária, tão importante para fazer com que a gente reflita sobre a sociedade que temos aqui no país, viu? Muito obrigada, um abraço para você, uma boa tarde, até uma próxima oportunidade, então. Obrigado a você, muito obrigado.